Também lhes disse uma parábola: ninguém tira pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois que rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Vamos orar. Querido Pai, uma vez mais, nós voltamos nosso coração e mente para Ti e te suplicamos, em nome de Jesus, o suprimento do Senhor para esse tempo de comunhão na Tua palavra. Que o Teu Espírito encontre ambiente genuinamente espiritual entre nós. E o Senhor possa falar diretamente ao coração de cada um de nós. Confiamos nas Tuas mãos, olhamos firmemente para Ti, esperamos toda a habilitação de Ti. Em nome do Senhor Jesus, oramos. É sim uma alegria, um privilégio para nós também estarmos uma vez mais com os irmãos aqui no Rio Claro. É a terceira vez que estamos juntos e somos agradecidos pelo que o Senhor tem realizado nessa Assembleia. Temos acompanhado as notícias dos irmãos através de irmãos daqui. Sabemos que o Senhor tem prevalecido na vida dos irmãos, na vida da Assembleia, conservado os irmãos na comunhão, aclarado cada vez mais a visão celestial. Louvado seja o seu nome. Também as palavras que o irmão disse no início são verdadeiras. Somente pela fidelidade, perseverança do nosso Salvador, que cada um de nós está aqui. Bendito é seu nome. Amém. Nosso encargo para esses dias de comunhão, nesse fim de semana, teremos tempos intensos, conforme está programado, é falarmos algo sobre as necessidades de Deus. Nós, irmãos, por muitos motivos, o primeiro deles é o pecado. Quando se uniu a nossa alma e o veredito de Deus a respeito do homem teve que ser dado: este é carnal, serão seus dias 120 anos. Quando o pecado se alojou na alma do homem, surgiu uma entidade que antes não havia, que não foi criada por Deus, e ela se chama carne, no sentido de natureza adâmica agora caída e corrompida. Deus criou o homem, mas Deus não criou o velho homem. O velho homem na Bíblia, no Novo Testamento em particular, é uma expressão idêntica à expressão carne. Não há nenhuma diferença entre carne e velho homem no Novo Testamento. Então, ambos se referem à natureza adâmica caída, quando a alma foi invadida pelo pecado. Então o homem se tornou carnal. Por causa desse fato, nós tendemos a interpretar todas as coisas, incluindo as coisas de Deus, tendo a nós mesmos como centro. Essa é uma das moléstias que o pecado causou em cada um dos nossos corações. Quando nós olhamos para a redenção, por exemplo, nós tendemos a interpretar a obra do Senhor na redenção quase que exclusivamente focada em nós mesmos. Houve necessidade de redenção porque o homem pecou e o homem precisa ser redimido. Mas quando a Bíblia fala de redenção, ela fala de algo muito maior do que a redenção do homem. Um texto tremendo, Colossenses capítulo 11, diz que pela obra do Senhor Jesus na cruz, Ele iria reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer as da terra, quer as do céu. Então a obra do Senhor Jesus, ela tem um escopo muito maior do que a redenção do homem. Então, por causa do motivo que já colocamos no início,
Nós tendemos a interpretar a cruz, por exemplo, a obra do Senhor, a nosso favor. Cristo morreu para salvar o homem. E nós ficamos com uma visão tão limitada de assuntos tão elevados e tão mais amplos e sublimes do que aquilo que nossa vã imaginação, mentalidade limitada, recursos naturais nos permite compreender. Quando nós olhamos para o ser de Deus, irmãos, infelizmente vemos a mesma coisa. Como se Deus fosse para o homem. Deus é para o homem é a criação central de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é para o homem é o grande vaso e Deus é o conteúdo. Você observa onde nós colocamos Deus? Por causa dessa moléstia que o pecado causou em nossas almas. Nós somos egocentrados, tudo é para nós, tudo é em função de nós. Quando nós cremos no Senhor, pela ação do Espírito Santo, somos regenerados. Deus nos chamou para que nós sejamos cooperadores dele na sua sublime intenção. E a sua sublime intenção é algo que toca o que há de mais caro ao seu próprio coração. Nosso chamado é para cooperarmos com ele naquilo que toca os interesses dele, os pensamentos dele, a vontade dele. E aqui vamos usar uma palavra que vamos repetir muito nesses dias: as necessidades de Deus. Nós teremos 5 sessões nesse final de semana, e em todas elas, com a ajuda do Senhor e confiando exclusivamente nele, nós vamos falar sobre as necessidades de Deus. Quais são as necessidades de Deus? Amém. Em outras palavras, o que Deus busca hoje? Por que fomos redimidos? Por que fomos regenerados? Por que o Senhor chama vasos pessoais para cooperar com Ele no seu eterno propósito, que Ele não precisaria de ninguém para executá-lo, de nada? Se Ele resolvesse, houvesse decidido no seu coração de realizar os seus intentos eternos sozinho, você tem dúvida que seria muito melhor do que a cooperar conosco? Você tem alguma dúvida? Você acha que seria difícil para Deus instalar um megafone acima das nuvens e gravar o Evangelho e anunciá-lo para todas as nações? Meu Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Seria muito simples. Ele instalaria lá o seu megafone e os homens iriam ouvir o dia inteiro: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas Ele não fez isso. Ele determinou outra maneira. Ele determinou trabalhar em vasos como nós. Vasos que, quando Ele os alcançou, eram nada mais que uma matéria-prima completamente inadequada. Essa é a nossa descrição em Efésios 2. Nós estávamos mortos, veja a matéria-prima de Deus, em delitos e pecados. Andávamos segundo o curso do mundo e estávamos sujeitos ao príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos. Essa é a matéria-prima. Mas então o texto continua: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Esse foi seu motivo. Glória a Deus. Seu motivo. Na verdade, ele nasceu no seu próprio coração e não foi entusiasmado pelo que ele viu nas criaturas. Deus não pode ser movido por nada externo a Ele mesmo. Você compreende isso? O Deus triuno é absolutamente completo e perfeito. Ele só pode ser motivado por si mesmo. Ele não pode ser motivado por nada, por ninguém. Ele é o único ser autônomo e livre no universo. Ele toma decisões baseadas exclusivamente em si mesmo. Nenhum de nós toma decisão baseada exclusivamente em si. Só Deus. Deus é o único ser que vive de si, vive em si e vive para si de modo perfeito. Podemos dizer que o egocentrismo de Deus, entenda bem, é um egocentrismo perfeito. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Não é maravilhoso o Deus triunfo? Agora, irmãos, o que há também de maravilhoso é que esse Deus triunfo concebeu algo no seu coração quando não havia nada e nem ninguém. Esse algo que Ele concebeu foi: Ele ama tanto seu filho. Seu filho é tudo para Ele. O Deus triuno subsiste em 3 pessoas:
Três pessoas que se distinguem sem se separarem e que se unem sem se absorver. Esse é o Deus triuno. Então, esse Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, nessa Santíssima Trindade, concebeu no seu coração eterno algo que tem toda a relação e foco no seu Filho, e em ninguém ou nada mais. E nenhum anjo, mais elevado que ele possa ser, serafim, querubim, e nenhum homem, e nenhuma criatura, e nenhuma coisa. Ele estabeleceu algo no seu coração que tem só a ver com o seu amado Filho. Por isso, quando esse verbo se faz carne, e aos 30 anos, a idade em que o sacerdócio começava a servir no Velho Testamento, ele entra em ação para o seu ministério. Os céus não se podem conter no Jordão a primeira vez. E o Evangelho de Lucas, que se preocupou tanto com esse assunto do vaso que supre a necessidade de Deus, é aqui que vamos começar. O vaso que supre a necessidade de Deus. Como Lucas era um médico grego, iluminado pelo Espírito Santo, conhecedor da natureza humana, então o Espírito Santo usou para traçar o perfil do homem que Deus necessita. O homem que Deus necessita. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus não expressou na sua vida como verbo encarnado apenas aquilo que Deus é. Preste atenção. Ele disse a Filipe em João 14: quem me vê a mim, vê o Pai. Então sim, ele expressou nele mesmo e plenamente tudo que Deus é. Somos claros a respeito disso. Mas escute o outro lado. O Senhor Jesus se apresentou e representa nele mesmo tudo que o homem deveria ser. Aleluia. Não apenas o que Deus é, mas que o homem devia ser. Por isso, quando aos 30 anos ele entra no Jordão, os céus não se contêm. Então os céus têm que se abrir e aquela voz tem que ser ouvida. Amém. Porque agora Deus encontrou o homem segundo o seu coração. Amém. Aquele que realmente cumprirá toda a sua vontade. Então este é o meu filho amado. E nele eu tenho todo, não uma parte, todo o meu contentamento. Esse homem, segundo o Evangelho de Lucas, lembre-se, o Evangelho de Lucas é dividido muito naturalmente em três partes maravilhosas. Já voltamos ao assunto aqui, para você acompanhar de uma maneira talvez mais didática. O capítulo 3, verso 22 de Lucas, marca a primeira sessão. A primeira sessão fala dos 30 anos de silêncio do nosso Senhor até o Jordão. Pouco sabemos dele, e quem nos dá mais detalhes é exatamente Lucas, a respeito de sua infância, algo sobre sua adolescência, aos 12 anos, e nada mais. Dos 12 aos 30, nada. Então, os três primeiros capítulos, até o capítulo 3, verso 22, nós temos os 30 anos chamados de silêncio, quando esse homem estava crescendo perante Deus em sabedoria, estatura e graça. Nosso Senhor Jesus. Depois, Lucas vai gastar pelo Espírito Santo mais 6 capítulos. Do capítulo 3, verso 22 ao capítulo 9. E ali ele vai falar de 3 anos da vida do ministério do nosso Senhor. Qual o marco que nós temos no capítulo 9 de Lucas que vai nos autorizar essa divisão? Preste atenção. É no capítulo 3 de Lucas. O Senhor no Jordão, o céu abrindo e a voz do céu: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. No capítulo 9 de Lucas, o Senhor no Monte da Transfiguração, muito provavelmente o Monte Hermon, ele está nas bandas de Cesareia de Filipe, não Tabor, o Hermon. Então o Senhor caminha com seus discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe, toma 3 em particular, Pedro, Tiago e João, e se transfigura diante deles. E o que acontece? E a voz do céu é ouvida de novo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então nós temos pela segunda vez a voz do céu. Digamos então, os céus se abrindo. Isso divide naturalmente o Evangelho de Lucas em 3 partes. Viu?
Até o capítulo 3 do Jordão, 30 anos de silêncio. Do Jordão até o Hermon, 3 anos de ministério. Como nós sabemos que foi 3 anos? Por causa de João. João registra as 3 Páscoas. Então, quando chegamos ao capítulo 9 de Lucas, nós temos agora mais relato até o capítulo 24. É a parte mais extensa do Evangelho, que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, gasta para ocupar com 6 meses da vida do nosso Deus. Então, os irmãos, observem onde está o foco. 6 meses estão na grande maioria do livro, capítulo 9 até o 24. Agora, se no capítulo 3 nós temos o céu se abrindo e uma voz ouvida, a voz do Pai. Se no capítulo 9 nós temos o céu se abrindo e a voz do Pai de novo, endossando o Filho, este é o meu Filho, meu eleito. O que nós temos no capítulo 24? Nós temos de novo o céu se abrindo e agora nenhuma voz é ouvida. Mas agora o céu se abre para receber no trono da glória o varão aprovado. Amém. Então esse é o Evangelho de Lucas. Por isso ele, sendo forjado pelo Espírito Santo como foi, ele se preocupa em nos dar o padrão do homem que Deus necessita, o vaso que Deus necessita. Então nós temos esse Evangelho maravilhoso. Não é nosso foco estudar o Evangelho, embora certamente se o fizéssemos teríamos muito problema. Mas nós queremos abordar de um modo mais amplo esse assunto e não apenas no Evangelho de Lucas, com foco então nas necessidades de Deus. Quais são as necessidades de Deus? Então agora, voltando ao que estávamos dizendo na introdução, esse Deus eterno e triuno concebe algo no seu coração que tem tudo a ver com o seu Filho, porque seu Filho é suas delícias. Qual é o propósito de Deus eterno e sublime, que Paulo chama em Efésios 3 de um eterno propósito que ele concebeu em Cristo? Ouça isso. Esse eterno propósito, se você conhece bem o seu Novo Testamento, em particular as epístolas de Paulo, você sabe que esse propósito eterno é encher Cristo com todas as coisas, porque ele é o herdeiro de todas as coisas e tudo foi feito por meio dele e para ele. Mas também há um outro lado dessa moeda aqui. Deus, o Pai, também planejou encher todas as coisas com Cristo. Então temos 2 lados. Todas as coisas serem cheias de Cristo. Todas as coisas que concernem as nossas vidas pessoais, em todos os assuntos, em todas as esferas. Todas as coisas que concernem a igreja, sua natureza, seu serviço, sua obra. Todas as coisas que concernem a criação. Todas as coisas que concernem ao universo. Amado irmão, está breve o dia em que nós veremos todas as coisas cheias com o Cristo de Deus, o nosso Cristo. E nós estaremos incluídos, como já estamos, nesse propósito maravilhoso, e estaremos participando da plenitude, da consumação dele. Isso precisa estar tão claro para nós, irmãos, porque essas não são palavras acadêmicas. Essa é a realidade do que Deus concebeu no seu coração e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aquele que iniciou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nós sabemos tão bem, amados irmãos, tem sido uma convicção de tantos servos do Senhor da nossa geração, que o noivo celestial já colocou a sua mão no ferrolho da porta. Aleluia! E o seu perfume se faz ouvir por entre as frestas. Aleluia. Por isso aquela noiva se levanta do seu leito quando ela já estava aninhada, mesmo que tardiamente de alguma maneira, para abrir a porta do seu amado. Louvado seja o nosso Senhor. Mas se isso é assim, então qual é a nossa responsabilidade até que o Senhor venha? Para que nós fomos chamados? Será que nós temos cooperado com aquilo que é a intenção de Deus? Seja no que concerne a vasos pessoais, seja no que concerne a vaso coletivo ou vaso corporativo. Então, encher Cristo com todas as coisas é o primeiro aspecto do eterno propósito de Deus.
está incluída ali. Então você está vendo que não tem nada aqui focando a igreja, porque a igreja não é foco de nada. A igreja está incluída nesse propósito eterno. Encher seu filho com todas as coisas. Ao contrário, encher todas as coisas com o seu filho. É diferente, você vê? Seu filho poderia ser enchido com todas as coisas, porque ele é herdeiro de todas as coisas, mas essas próprias todas as coisas não estarem cheias com o seu próprio filho. Compreendeu a diferença? Mas o propósito de Deus compõe os dois lados. Como sabemos, Efésios 1:23 diz que Deus o Pai deu Cristo à igreja, e a igreja é o seu corpo, e é a completação, a palavra para plenitude lá é essa, é a plenitude, a completação, o complemento daquele que tudo enche em todas as coisas, Cristo. Ele foi designado pelo Pai como sendo aquele que iria encher tudo em todas as coisas. No capítulo 4 de Efésios, verso 10, vai dizer a mesma coisa de outra maneira, que o nosso Senhor Jesus, aquele que desceu, aquele que subiu, ou melhor, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para que o Senhor Jesus subiu? Para que o Senhor Jesus foi ressuscitado, foi ascenso? Para encher todas as coisas. E a clareza que Paulo coloca isso. Ele subiu para encher todas as coisas. Ele não subiu apenas para ser um cabeça exaltado no trono, mais que isso, subiu para encher todas as coisas. Irmãos, quão diferente seriam nossas vidas cristãs se esse véu fosse rasgado e nós víssemos quem Cristo é. Qual é a avaliação do Pai sobre Cristo? Então nós entenderíamos qual é o chamamento da igreja, porque o chamamento da igreja tem Cristo mesmo como sendo o centro de todas as coisas. Nas duas outras vezes que estivemos aqui com os irmãos, de uma forma ou de outra, nós já enfatizamos isso. Quanta vitória, de um modo ou de outro, em uma esfera ou em outra, em um tipo de obra ou em outro, aqui não compete entrar em detalhes, não é o caso, mas quanta vitória o inimigo de Deus tem obtido quando ele nos dá a entender de alguma maneira que a igreja é o centro do eterno propósito. Porque a igreja não é o centro do eterno propósito. Cristo é o centro do eterno propósito. Todas as vezes que nós pregamos Cristo, vemos Cristo, pregamos Cristo, vivemos de Cristo, e então nós temos a igreja. Mas todas as vezes que nós pregamos a igreja, vivemos a igreja, anunciamos a igreja, então nós temos problemas. Quando a lua se coloca à frente do sol, o que nós temos na terra é eclipse. Nosso Senhor Jesus é a brilhante estrela da manhã e é o sol da justiça. Então, graças a Deus, porque nesses dias tão desafiadores, Ele está com tanta graça, como nosso irmão testemunhou aqui no início, fazendo, quem sabe, me permita dizer que essa é particularmente minha convicção, e sei que partilho isso com muitos outros vasos do Senhor nesses dias. Nosso Senhor está fazendo o último movimento de amor em direção à igreja. O último. Então desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo vive. Bendito seja o nosso Senhor. Ele já colocou suas mãos no ferrolho da porta, e nós já estamos aspirando e dizendo: eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e Ele tem saudades de mim. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o nosso Senhor romperá o céu quando realmente Ele encontrar e Ele ouvir um maranata consistente na terra. Não é que nossos irmãos primitivos não tiveram, não é que os irmãos nos períodos de reavivamento na história da igreja não tiveram, todos tiveram, mas havia coisas ainda no calendário de Deus que não estavam prontas. Compreende? Israel não estava reunido como nação até o século XX, não é assim? Haviam coisas no calendário de Deus que não estavam prontas. Agora a pergunta para nós é: o que há ainda faltando no calendário de Deus para que a igreja seja arrebatada hoje? Sabe qual é a resposta, irmão? Nada. Aleluia. Nós podemos ser tirados pelo Senhor agora. Amém. Esqueça esse assunto de achar que nós, segundo a Bíblia, fomos chamados para passar pela grande tribulação. Você vai ficar sem pé e sem mão, porque a Bíblia não ensina isso.
De modo nenhum, em nenhum texto, nós cremos que o Senhor, sim, nesse assunto do arrebatamento, Ele irá tomar os seus santos para si, de modo gradativo. Na medida em que o Senhor tem tratado sua igreja, na medida em que o Senhor tem amadurecido seus santos, Ele fará isso usando para uns poucos açoites, para outros muitos açoites. São as suas maneiras. Mas o que nós temos que saber é que se nós o amamos, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Ponto. Maranata. Porque os que amam o Senhor dizem, Maranata. Os que amam o Senhor não dizem, espera um pouco mais, eu estou quase me formando. Espera um pouco mais, estou quase me casando. Espera um pouco mais, estou quase tendo uma promoção, trocando de carro, né? Construindo minha casa. Se alguém não ama o Senhor, seja Maranata. Então, amados irmãos, o foco de todo o eterno propósito de Deus está centrado na pessoa do seu Filho. Encher Cristo com todas as coisas. Encher todas as coisas com Cristo. Quando Deus começou a fazer isso? Na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi aquela ação soberana de Deus que decretou que ninguém conseguiria se interpor nesse propósito eterno de Deus. Satanás havia obtido muitas vitórias até a cruz de Cristo. Nem mesmo aquelas chamadas chaves da morte e do inferno estavam na mão do Redentor antes da obra. É por isso que no Velho Testamento o Senhor proíbe, através de seus vasos, que mortos sejam consultados, e médiuns, e adivinhos e tudo mais. Porque de alguma maneira esse tipo de comunicação espiritual com o reino dos mortos era acessível no Velho Testamento. Porque o Cordeiro de Deus não havia ainda obtido essa vitória consumada na cruz e então tomado nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Então, agora, 2000 anos após a obra consumada do Redentor, nós estamos às vésperas de que o nosso Deus em Cristo coloque o remate, a pedra de remate no que Ele vem fazendo. Irmãos, isso é admirável para nós, sabe por quê? Porque quando olhamos para a igreja nos nossos dias, nós temos que admitir, a igreja em geral, a cristandade nos nossos dias, poucas vezes na história da igreja, nesses 20 séculos, nós tivemos uma igreja tão fraca. Sabe qual é uma das provas? A quantidade de divisões do corpo. Nunca tivemos na história da igreja essa quantidade de divisões do corpo. Como nós poderíamos ser testemunhos fortes se nós estamos completamente divididos? Paulo, quando escreve aos Coríntios, a primeira epístola, você sabe, o tema lá, o foco lá naquela epístola é carnalidade, enquanto o foco na segunda epístola é espiritualidade, na primeira epístola é carnalidade. Se o foco na segunda epístola é harmonia, na primeira epístola é divisão. 3 vezes aquela palavra divisão aparece ali em 1 Coríntios. E a palavra fala de uma desconjuntura de ossos, algo muito terrível, muito doloroso, quase insuportável, para que não haja divisão no corpo. 1 Coríntios 12. Antes cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Não é isso que Paulo diz? Eu fui formado pelos da casa de Cloé que há divisões, capítulo 1, verso 10, entre vós, eu sou desse, eu sou daquele outro. Divisões por preferências ministeriais. Né? Você vê que esse assunto é antigo, o assunto do ministerialismo. Né? Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, ele vai dizer que ele foi informado que havia essas divisões. Sabe o que ele diz para curá-los? Que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aquela palavra para inteiramente unidos ali é o oposto da palavra cisma, usada na língua original, que é divisão, né? Cisma. E fala em particular, é um termo médico, que fala em particular de desconjuntura de ossos. E então ele usa a expressão inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. A palavra oposta. Que não haja desconjuntura, que haja conjuntura. Que não haja desconjuntura, que haja juntas e ligamentos, como ele fala em Efésios 4. Né? Então essa é uma das maiores provas da fraqueza do testemunho do Senhor
Nós tivemos há alguns dias atrás, em 2 períodos de conferência no Chile, e nós fomos informados ali numa comunhão que naquele país existem 5.000 denominações registradas. Agora não se assuste, porque no Brasil há mais de 5. E essa é a realidade daqueles que professam o nome do Senhor. Irmãos, qual é a esperança para nós? Nós lemos uma oração de um servo do Senhor do século passado. No momento oportuno, talvez nós leiamos aqui nesse final de semana ainda, onde esse irmão que conhecia qual era o propósito eterno do Senhor, sabia muito bem o que significa Cristo como centro de todas as coisas, sabia muito bem qual era o propósito, o chamamento da igreja, em particular nesses tempos do fim, foram os tempos que ele viveu. Então esse irmão diz assim: nós fomos chamados, palavra forte essa, chamados para orar, para que Deus dê uma visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Uma visão aos vasos do seu ministério. Porque o que existe na maioria, na esmagadora maioria dos vasos do Senhor na cristandade atual, são construtores de pequenos impérios, fazem discípulos de si mesmos. À medida que seu ministério avança, mais cansados eles se tornam e não revitalizados. Sabe por quê? Porque eles se comportam como sendo aquela porca gorda, cheia de leite, que teve aqueles filhinhos, que basta ela deitar e vem aquela enxurrada de porquinho para cima dela. Todos para mamarem na mesma barriga e lutando até pela mesma mama. Não é assim? Assim se parece o ministério da grande maioria dos chamados servos. Eles abastecem, eles são a fonte, os outros vêm a ele, dependem dele. E quanto mais os anos passam, mais dependência. Não há nenhuma segunda geração formada. Quando aquele indivíduo parte para o Senhor, praticamente a obra está encerrada, ou muita confusão é gerada. Os irmãos já conhecem essa história, né? Essa é a história de 20 séculos de história da igreja, e em particular nos nossos dias. Então, irmãos, não é hora. Se a vinda gloriosa do Senhor se aproxima, não é hora de nós dobrarmos nossos joelhos e dizer: Senhor, por tua misericórdia, só por ela, não precisa se olhar para nós, Senhor, mas por tua misericórdia, sim, concede uma visão celestial aos vasos do teu ministério. Levanta vozes realmente proféticas nesses dias, que não façam discípulos de si mesmos, que não sejam showmen, que não sejam pessoas que trazem outros na dependência de si. Mas, irmãos, como nós precisamos, antes que o Senhor venha, se queremos que o Senhor tenha um testemunho forte antes da sua vinda, como nós precisamos que de novo os céus se abram sobre nós. Amém. Que nós possamos ver o nosso Senhor Jesus com mais clareza, amá-lo com mais ternura e segui-lo mais de perto. Essa é a nossa maior necessidade. Mas não haverá possibilidade sem que o Senhor encontre esses vasos. Porque aqui temos que dizer, em complemento a isso, em outras palavras, já acabamos de dizer isso, vamos repetir: Deus não fará sozinho. Ele podia, que o Senhor nos perdoe, mas olhando para nós em direção a Ele, nós podíamos dizer assim: Senhor, o Senhor devia, porque o Senhor não precisaria contar com vasos, o Senhor não precisaria ter tanto trabalho. Mas Ele não quis. Ele quis fazer da maneira que Ele fez. Mas uma coisa nós sabemos, que em fazendo dessa maneira como Ele quis fazer, isso redundará em maior glória para o Senhor. Porque Ele usaria vasos fracos. O apóstolo Paulo, que teve tanta clareza de quem o Senhor era, de Cristo e da igreja, ele olha para si e diz assim: eu de mim mesmo nada sou. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque aprendi um segredo: quando sou fraco, aí é que sou forte. Esse seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Mas escute, irmão, esse é um aprendizado doloroso. Nenhum novo nascido consegue dizer isso, Senhor, com uma dose de realidade espiritual, somente baseado aí na sua compreensão infantil de Deus e do propósito de Deus. Porque a necessidade de um trabalho tão árduo do
do Espírito Santo em nós, esgotando nossas forças naturais. E agora nós vamos entrar no assunto de Lucas que nós acabamos de ler. Acho que aqui agora é um ponto bom para começar. Vamos fechar a nossa introdução. Vamos começar. Sabe que Lucas nos disse no texto que nós temos? Que o Senhor está buscando vasos novos. Não foi isso que nós temos no Lucas 5? Agora vamos ousar definir, claro, né, por especulação, mas definir pela compreensão bíblica que temos tido, o que seria um vaso novo. Então, quero sugerir uma definição, que nós vamos caminhar nela todos os fins de semana. Um vaso novo é aquele vaso que teve a sua história de vida e energia naturais encerrada. E agora está debaixo do governo do Espírito Santo. Então, permita repetir, por causa da importância. Vaso novo é aquele vaso que teve sua história de vida e energia natural encerrada. E agora está debaixo do governo do Espírito Santo. Irmãos, se nós fôssemos citar exemplos, nós ficaríamos aqui até meia-noite. Mas teremos que citar alguns, porque é importante é. Vamos pensar, por exemplo, em Moisés. Não vamos entrar em detalhes. Apenas chame em sua memória isso. Aos 40 anos, instruído na arte e ciência dos egípcios. Compreendeu que ele era um povo, era membro do povo da aliança, do povo de Deus, do povo de Jeová. Foi salvo das águas por um milagre, porque foi posto lá no seu cestinho e entregue às águas. A filha de Faraó o recolheu. Leva um membro do povo de Jeová, povo da aliança, para dentro do castelo e o educa. O que você acha que ele vai entender quando ele chegou aos 40 anos? Senhor, o Senhor me pôs aqui, me salvou um milagre. Eu era para estar aí morto, comido por um crocodilo do Nilo, né? Mas eu estou com 40 anos na corte. Agora, Senhor, estou certo que o Senhor me pôs aqui para usar todos os recursos, toda essa posição, toda essa autoridade, todo esse poder para cooperar com o Senhor na tua mão. Isso não é muito maravilhoso? Mas isso para Deus é sério. É como se o Senhor dissesse: Moisés, eu estou com um problema enorme com você. Você tem 40 anos de história na corte. Esse é o meu problema. Como eu vou resolver esse problema? Então o Senhor toma Moisés e joga Êxodo 3. Diz que o Senhor lançou Moisés para o lado oriental do deserto. É a palavra lá. Algumas versões dizem assim: para trás do deserto. Você pode imaginar um lugar desse? No deserto você tem só areia e escorpião. O que será que tem atrás do deserto? Foi para lá que Moisés foi. Porque o Senhor teria que tomar esse vaso, o 10, e reduzi-lo ao 0. E esse é o trabalho de Deus na vida de cada um de nós. Quanto tempo o Senhor levou para fazer isso com Moisés? Mais 40 anos. Não é sugestivo? 40 na Bíblia é um período de provas e testes. É tipológico esse número 40. Então Moisés foi para um período de provas e testes. Porque é assim que Deus obtém seus vasos. Não se põe vinho novo em odre velho. Ali estava um odre velho, Moisés. E o Senhor tinha um vinho novo. Então 40 anos sozinho, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. No final, segundo a Bíblia, Moisés quase desaprendeu o vocabulário. Porque o Senhor foi chamá-lo agora com 80 anos, na aparição de Êxodo 3, na sarça ardente. Ele diz: eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Isso era algo naturalmente impossível, porque esse homem foi educado na arte e na ciência dos egípcios. Mas agora o Senhor levou lá onde ele precisava. 80 anos agora ele tem. E agora ele vai viver mais 40 anos. A vida de Moisés é tão preciosa. É um paradigma daquilo que o Espírito Santo trabalha na vida de cada um dos seus vasos para serem úteis nas suas mãos. Então agora vai o Moisés. E mesmo depois de um trabalho de 40 anos, quando ele compreendeu que ele não tinha condições de cooperar com Deus, sabe o que acontece na sarça? Quando o Senhor se revela ali e diz: tira as sandálias dos seus pés, o lugar em que estás é terra santa. Ele pergunta que o Senhor dá aquela incumbência a ele, a missão, para que ele vá ao Egito, liberte o povo. O Senhor diz que seria com ele. Sabe o que ele fala? Quem sou eu? O eu ainda está. Mesmo
depois de 40 anos quebrado. Essa visão maravilhosa, ele ainda pergunta: quem sou eu? Não era para ver essa pergunta ali. Era para dizer: Senhor, eu sou nada, mas Tu és. Então é assim que o Senhor responde a ele. Ele não diz para Moisés quem era Moisés. Ele já tinha dito, em 40 anos. Moisés não tinha escutado. Ele responde a Moisés assim: eu sou o que eu sou. Aquela sarça era uma figura dele. Ardia e não se consumia. Uma figura de Deus. Alguns entendem como sendo uma figura de Moisés, mas parece complicado ver Moisés naquela sarça, né? Aquela é uma figura do Deus que arde e não se consome, do Deus inextinguível, do Deus que é o que é, né? Então ele vai dar aqueles dois sinais para Moisés, que eu creio que você também se lembra. Vamos parafrasear o texto de Êxodo 4 agora. Moisés, o que você tem na mão? Uma vara de pastor. Estou aqui 40 anos cuidando dos rebanhos do meu sogro, gente. Então lança essa vara na terra. E essa vara se tornou uma cobra. Aí ele diz: apanha pela cauda. Por quê? Porque o ministério daquele que pisaria a cabeça da serpente não era o de Moisés. Então, quanto a Moisés, ele devia tomá-la pela cauda. E ela se torna de novo uma vara. O que significa? Significa que Moisés iria usar a vara do pastor como sendo o cetro da autoridade de Deus. Qual é o princípio espiritual envolvido aí? Sem quebrantamento, vara do pastor. 40 anos no deserto, reduzido do 10 para o 0. Sem quebrantamento, não há como esse vaso exercer nenhum nível de autoridade de Deus. Porque o único que tem autoridade é Deus. Estritamente falando, Deus não delega autoridade para ninguém. Temos que tomar cuidado com a palavra autoridade delegada. Muito cuidado. Porque na verdade, estritamente falando, não é assim que funciona. Deus é a única fonte de autoridade. Onde Ele está, há expressão de autoridade. Onde Ele não está, não há expressão de autoridade. Isso não aumenta a nossa responsabilidade? Se Deus está em nós, se o caráter de Cristo tem sido formado em nós, se nós temos sido quebrados e mudados de vasilha em vasilha, se a cruz tem operado em nós, Cristo está sendo formado em nós, então há algum nível, maior ou menor, de autoridade espiritual, porque Deus está aqui. Então Ele não delega autoridade, como se fosse chamando vasos para repartir com eles um pouco da sua autoridade. Há muita diferença entre uma coisa e outra. E qual foi o segundo sinal? Você se lembra? A mão leprosa. Mete a mão no teu peito. Moisés meteu a mão. Quando ele tirou a mão do peito, a mão estava leprosa. Depois meteu a mão no peito de novo. E quando orou para sua mão, ela estava sarada. O que o Senhor queria que Moisés visse? De uma maneira profunda, penetrante, que a mão de Moisés, que seguraria o cetro da autoridade de Deus, ainda era uma mão leprosa. Como nós interpretamos isso na linguagem do Novo Testamento? Romanos 7. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita em mim. Por isso andai no Espírito, e jamais satisfarei o desejo. Moisés precisava compreender isso, para que a vara da autoridade de Deus não destruísse o próprio Moisés. Por isso, Senhor Deus, dois sinais conjugados. Quando nós pensamos sobre Isaías capítulo 6, um texto tão conhecido, profeta de Deus, começa seu livro dizendo assim: palavra do Senhor para Judá, para Jerusalém, né? Capítulo 5, ele pronuncia ais para várias classes de pessoas, mas quando chega no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime. As abas de sua veste enchiam o templo, os serafins estavam sobre ele, santo, santo, santo. Qual a próxima frase? Ai de mim, sou digno de mortos. Vê como Deus trata seus vasos. Irmão e irmã, essas coisas estão na Bíblia, mas elas fazem parte da nossa história espiritual. Você, uma ou mais vezes, quiçá de maneira constante, sabe o que significa gemer diante do Senhor pelo que você é? Sim. Ou apenas dizer: ó Senhor, muito obrigado, sou teu filho, teu Espírito habita em mim, sou regenerado, estou garantido, vida eterna, comunhão da igreja,
aguardando tua vinda. Nós conhecemos o que significa a experiência desses vasos, gemendo debaixo das suas próprias fraquezas. Martim Lutero, quando o Senhor começou a usá-lo durante o período da Reforma, ele disse que durante muitas vezes, antes de conhecer o Senhor, mas observe a importância disso, Deus forjando seu vaso. O vaso não conhecia o Senhor, mas o Senhor já conhecia o vaso. Lutero dormia sem roupas, na sua cela de monge, em noites frias, para punir, martirizar de alguma maneira, flagelar seu próprio corpo, para lidar com seus apetites e paixões e cobiças naturais da carne. Ele fez isso tanto que quando ele viu a justificação pela fé e recebeu o Senhor, então começa a escrever algo. Ele diz que praticou tanto esse tipo de coisa, unido a jejuns de dias seguidos. Ele diz que levou o seu corpo a uma fraqueza irreversível. Uma fraqueza irreversível. E foi depois desse momento, e não antes, que o Senhor alcançou esse vaso e o chamou para o seu serviço. Esse vaso fragilizado, chamado Martim Lutero. Ele tinha sonhos e de alguma forma visões, não interprete isso de maneira física, natural, né, mas sim espiritual, a respeito de si mesmo, que o agonizava, que o lançava no chão rolando e pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Será que nós conhecemos algo dessa experiência? Que Moisés conheceu, que Isaías conheceu, acabamos de citar, que Daniel conheceu. Leia, não podemos fazer isso, não temos tempo. Leia Daniel capítulo 10. Daniel foi sendo trabalhado pelo Senhor como vaso do Senhor. No capítulo 10 ele também tem uma visão. Moisés a visão na sarça, Isaías a visão no trono, Daniel a visão do homem vestido de linho fino, de linho, com os ombros cingidos com ouro puro de Ufaz. Aquela linda visão de Daniel no capítulo 10. Sabe qual é o resultado? Não me restou força alguma. Esse é o resultado. Por quê? Vaso novo é aquele vaso que tem a sua história de vida e energia em si. Amém. Daniel capítulo 10. Já não restou em mim força alguma. Caí com o rosto em terra. Nós conhecemos algo a respeito disso, amado irmão, na nossa experiência espiritual. Se não conhecemos, como o Senhor pode forjar lá, como nós podemos ser plenos no que concerne a sermos até mesmo usados pelo Senhor, abençoando outros, cooperando no seu trabalho tão grandioso de edificação. Como podemos ter uma parcela de contribuição se nós não sabemos nada dessa experiência, que são padrão para todos os servos do Senhor? Nós somos triunfalistas, não é? Nós falamos de glória, bênção, vida, poder, isso nós falamos. Nós não falamos sobre cruz, sangue, pecado, contrição, arrependimento. Martin Lloyd Jones pregou 30 anos na capela de Westminster. 30 anos, esse vaso de Deus. Ele tinha uma filha e amava muito essa filha. Quando essa filha se casou, mudou para uma cidade próxima, ele tinha correspondência constante com ela. E algumas dessas cartas foram preservadas, são muito lindas, de Martin Lloyd Jones para sua filha. Numa delas, ele dá algum relato sobre o que estava acontecendo na capela de Westminster. Sabe o que ele diz? Minha filha, quando prego o Evangelho, há convicção nos ouvintes, ou seja, Deus tem abençoado. Mas escute o que ele diz: mas eu ainda aguardo o dia em que haverá contrição. Contrição, não apenas contrição. Irmãos, é isso que Deus tem aguardado também nos nossos dias de nossas vidas. Sabe o que nós costumamos fazer? Lucas 5,36, está aí, acabamos de ler. Nós queremos pegar os melhores remédios nossos para colocar na nossa roupa. Na verdade, nós tendemos a achar que Deus é um lanterneiro celestial, um recalchutador de pneus. E basta que ele faça uma reformazinha e nós já temos uma boa bagagem. Afinal de contas, temos uma experiência cristã de alguns anos. Mas o nosso Senhor vai dizer: não se põe remendo novo, reveste. O que ele quer fazer? Arruinar com tudo.
para que nós conheçamos aquele que é tudo em todos. Amém. Ele usa a palavra no versículo 36, se você tem o texto ainda aberto aí, Lucas 5,36. Pois que rasgará a nova, esse pedaço de veste nova, posta em veste velha, verso 36 de Lucas 5, rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Isso é muito importante, essa expressão aí. Não há como se ajustar aquilo que o Senhor nos dá em termos de uma visão mais clara, compreende, irmão? Mais nítida, de Cristo, da igreja, da obra de Deus, seja de que esfera for, de nós mesmos, de quem somos, de nossa família, do mundo, de dinheiro, de como viver nossa vida cristã. Não há como ajustarmos isso numa roupa velha. Não há ajuste a ser feito. Há um alinhamento a ser feito. Não um ajuste, um acréscimo, um anexo. Nós ganhamos a mais, uma faceta a mais do entendimento de quem é Cristo, o que é a igreja e o que é a obra de Deus. Sabe, irmãos? Se o Senhor nos conduzir assim, talvez, na sequência, outros dias, compartilhamos um pouco sobre João 9, a cura daquele servo, o que o Senhor fez na vida daquele servo de nascença. Há pelo menos 5 marcas ali, maravilhosas, que são resultados de visão espiritual. Ele curou um servo natural, né? E nós temos ali 5 marcas de visão espiritual. O que a visão espiritual é? Não vamos falar dela agora. Mas sabe o que aconteceu naquela instância ali? Os fariseus aproximaram do cego. Enquanto ele estava cego, nenhum fariseu chegou perto dele. Mas quando ele foi curado, os fariseus foram em cima dele. E disseram a ele mais de uma vez. É a palavra típica do fariseu. Como ele te abriu os olhos? Como ele foi curado? Porque eles se interessam por técnica. Como fazer a obra de Deus? Qual é a melhor maneira de edificar a igreja? Já ouviu coisas assim, tá? A melhor maneira de edificar a igreja é você fazer isso, fazer aquilo. Pregar o evangelho dessa maneira, ler a Bíblia assim, orar desse jeito, invocar, não sei de que maneira. Qual é a melhor maneira? Essa é a pergunta do fariseu. Foi a pergunta para o ex-servo. E sabe qual foi a resposta? Nenhuma. Sabe o que o servo sabe dizer? Uma coisa eu sei. Eu estava cego. E agora eu irmãos, que Deus ajude nesses dias. O que nós precisamos então? Uma visão renovada das glórias do nosso Senhor. Não há nada capaz de recuperar nossos corações cansados. Veteranos de guerra. Nós não temos aqui um monte de veteranos de guerra. Quantos? O primeiro é o que está falando. Não há maneira do Senhor recuperar esses veteranos de guerra, senão na linguagem de Hebreus. Uma visão renovada das glórias da pessoa e da obra do Senhor. A Epístola aos Hebreus abre com 7 glórias, não é? Para aqueles que estavam com mãos descaídas e joelhos. 7 glórias do nosso Senhor. É maravilhoso. Irmãos, respondamos à necessidade que temos de dobrar os nossos joelhos, não por 10 minutos, mas por períodos mais longos. Amém. E possamos dizer: Senhor, pela tua fidelidade e por amor do teu próprio nome, nos concede uma experiência como igreja nesses dias que nós nunca tivemos. Amém. Abre os céus para nós, que nós possamos ser surpreendidos pela visão da beleza do Senhor, da presença do Senhor. Sabe como algumas pessoas pensam a igreja? Irmão, esse assunto é delicado também. Então, permita colocar aqui e me ouça com carinho, não com reprovação. Nós estamos dentro do mesmo barco e o problema é de todos nós. Não temos dedos acusadores para ninguém. Nós conhecemos grupos de irmãos que têm ênfase em estudo bíblico. Estudo bíblico. Então, eles abrem a Bíblia, estudam a Bíblia do começo ao fim, versículo por versículo. Há alguns grupos que recebem esse nome. Você pergunta, aqueles irmãos se reúnem lá, quem são aqueles irmãos? Eles são grupos de estudos bíblicos. Veja, irmão, isso não responde à necessidade de Deus para a igreja. Esse não é o nosso chamamento. Não fomos chamados para ser grupo de estudo bíblico. Sim, nós temos um chamado para retornar às Escrituras. As Escrituras têm que ter um lugar central entre nós. Mas se as Escrituras não trazem para nós vigor da pessoa de Cristo, senso da presença de Cristo,
uma realidade espiritual, principalmente na vida dos irmãos mais velhos, de que aquela assembleia está encabeçada pelo próprio Cristo, na pessoa dos irmãos mais velhos, se não há uma visão, uma clareza profética naquela assembleia, é só um grupo de estudo bíblico. Vai para o seminário. Seminários existem para isso. O seminário não é igreja. Concorda? Nós não somos grupos de estudos bíblicos. Nós somos a casa de Deus. A casa de Deus precisa da palavra de Deus. A casa de Deus precisa da presença de Deus. Os fariseus tinham a palavra de Deus, mas os fariseus não tinham a presença de Deus. A casa de Deus precisa do testemunho de Deus. A casa de Deus precisa do encabeçamento de Cristo. A casa de Deus precisa de Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres que faziam o quê? Jejuavam e serviam ao Senhor. Liturgueu, serviço, ministrar publicamente. Eles serviam os santos. Esse era seu cargo. Mas eles jejuavam. Para que jejuar, irmão? Quem pensa só em estudo bíblico não jejua nunca. Porque só importa o conhecimento da palavra. Só estuda, não jejua. Quem são os que jejuam? Os que jejuam são aqueles que querem conhecer qual é a mente presente de Deus para esta assembleia, para esta geração, para esta hora. E isso a igreja de Antioquia conheceu, porque jejuava. Jejum, espiritualmente falando, é uma avidez por conhecer a mente e a vontade do Senhor. Isso é verdade. Nós não jejuamos para nenhum outro objetivo senão esse. Nós não jejuamos para ninguém ser curado, não jejuamos para ninguém ser abençoado. Nós jejuamos para conhecer a mente e a vontade do Senhor, porque ela é a melhor, quer seja uma maneira, quer seja outra maneira. Então ali estavam aqueles irmãos em Atos 13, servindo ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eles têm chamado. Se Antioquia fosse um grupo de estudo bíblico, estaria lá até hoje. Nenhuma obra, nenhum chamamento, nada de preocupar com os pagãos, com os perdidos, nada de pregar o evangelho. Fica em Antioquia, tem profeta, vão todo mundo para lá, tem mestres. Percebe, irmão? Sério, muito sério. Que o Senhor nos dê uma visão mais clara do nosso chamamento. Amém. Sabe, irmãos, em algumas reuniões, por exemplo, do partido do Paulo, a presença do Senhor é dada aos santos de uma maneira tão penetrante, tão maravilhosa, realiza algo no coração dos que estão ali tão sólido, que 5 minutos dessa visitação santa faz um trabalho em nós em que 10 anos de estudo bíblico nunca fez. Nós precisamos não só da palavra de Deus, nós precisamos da presença de Deus. Amém. Mas para isso nós precisamos ser vasos adequados. Então o Senhor nos ajude nesses dias. Nós tendemos a ter atitudes reativas. Então nós olhamos para um lado e dizemos: que bagunça é aquela lá, não queremos nada disso, não podemos nem ouvir falar. Nós queremos é isto aqui. E esse isto aqui, na maioria das vezes, é parcial no que concerne ao chamamento de Deus. Compreendeu? Nós nos apegamos a determinadas coisas. Que o Senhor nos guarde. Amém. Que Ele nos reequilibre. Amém. Verso 37 de Lucas 5. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Então guarde a definição que sugerimos a respeito de um odre novo. O que é um vaso novo ou um odre novo? Ninguém põe um vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres. Que lindo nosso Senhor ter dito isso aqui. Primeiro que é uma realidade natural, né? Você sabe que aquele odre era um saco de couro, sabe disso? E o saco de couro era um saco de couro novo para se colocar um vinho novo, porque o vinho novo fermenta um absurdo, né? O suco de uva. Então quando aquele suco, a uva pisada, era colocada num saco de couro novo, então a fermentação acompanhava o envelhecimento do couro. Por isso vai dizer no versículo 38, parte final, observe aí: ambos se conservam. Essa é uma linda expressão, nós vamos chegar aí. Então não é só o vinho que é preservado, é o odre também. Aqui nós estamos tendo, coloquemos em outras palavras, o vaso e a visão, o Espírito Santo e o vaso, a mensagem e o mensageiro. Você percebe? Ambos se conservam. O Senhor não quer só nos dar a sua mensagem. Nós dissemos há alguns dias para irmãos em outros contextos
Creio que você conhece uma obra linda, importante, nosso irmão Nico, chamado Ministério da Palavra de Deus. E naquela obra ele diz assim: a igreja busca a palavra de Deus. A igreja sem a palavra de Deus não vai a lugar nenhum. A igreja busca a palavra de Deus, mas Deus busca os seus ministros. Veja o que ele diz: Deus busca os seus vasos. Será que eles têm encontrado? Porque se não houvesse necessidade desses vasos, como já falamos, então vamos apenas à palavra. Ou seja, desmarquemos todas as nossas reuniões e vamos para o seminário. Ainda há alguns bons seminários no nosso país. Dá assim para contar uma mão só, né? Isso que ainda resta. Mas ainda há, vamos para lá aprender com professores sadios, que têm caráter cristão, uma boa doutrina, né? Reformado, se você gosta, né? Então vamos para lá. Não precisamos reunir, nem partir pão, nem adorar o Senhor. O vinho novo romperá as odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Ah, que lindo versículo. Nosso Senhor não pode colocar essa visão celestial, vamos chamar essa palavra viva, profética, revelada, essa mensagem, no sentido pleno da expressão, em qualquer vaso. Ele estraga o vaso, ele rompe o vaso. Compreendeu isso? Então o Senhor tem que adequar o vaso à mensagem. Ele tem que adequar o mensageiro à mensagem. E é aí que está o trabalho maravilhoso do Espírito. Ele veio para realizar esse trabalho. Mas, irmão, nós temos que dizer um sim a esse trabalho do Senhor. E nós dizemos não de tantas maneiras, irmão. Quando esse sim suave e tranquilo, que nos foi lembrado hoje pelo querido irmão, essa unção que vem do Santo e nos ensina todas as coisas, está ali a nos convencer, está ali a nos falar: o que nós fazemos? Ah, Senhor, amanhã, não é assim? Relevamos, procrastinamos, justificamos. Normalmente justificamos a nós mesmos, condenamos os outros, mas isso é assim por causa das circunstâncias, mas isso é assim por causa da minha família, mas isso é assim por causa das necessidades, isso é assim por causa do meu muito trabalho. Em tudo isso nós estamos dizendo: não, Senhor, não vai assim não, esse vaso não aguenta, não trata esse vaso assim não, ele não suporta. E por isso nós somos tão limitados no que concerne a essa satisfação do coração de Deus, das necessidades de Deus. Então, vamos concluindo o texto. Deixa eu falar algo aqui sobre essa expressão. Verso 38. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. E o verso 37 e o 38 diz: pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Acho que tem uma figura aqui bastante interessante, que seria bom nós abríssemos nossas Bíblias para lermos esse versículo. Salmo 119. Veja o que diz aí. Verso 83. Você sabe qual é o foco desse salmo, né? 176 versículos sobre a palavra de Deus. Alguns textos na Bíblia são chamados de menção completa. Parece que o Espírito Santo considerou alguns temas tão importantes que ele faz uma menção exaustiva daquele assunto. Por exemplo, Tiago 3 é uma menção exaustiva sobre o quê? A língua ou falar. Porque o Espírito Santo considera isso extremamente importante. 1 Coríntios 15 é uma menção exaustiva sobre ressurreição. Não é assim? Salmo 119 é uma menção exaustiva sobre a palavra de Deus. 22 estrofes, já que isso aí é um acróstico, uma obra poética magistral. Talvez você na sua infância, lá na sua escolinha, você já foi desafiado pelo seu professor para fazer um acróstico, não é? E você acha que se complicou todo, não é? Muito difícil fazer um acróstico. O Espírito Santo sabe. Ele fez um acróstico de 22 versos
tendo 22 estrofes, tendo 8 versos cada um. 8 vezes 22, dá 176. É o número de versículos desse salmo. Então, os 8 primeiros versos desse salmo começam com a letra Aleph, que é o A do hebraico, e vai até a 22ª letra do alfabeto hebraico, por ordem. Nós já pensaram nesse tamanho de acróstico? E ele compôs isso com essa linda poesia de acróstico, porque ele quer mostrar a beleza, a harmonia da palavra de Deus. Aliás, há 3 desses acrósticos na Bíblia que nos chamam muita atenção. Um é Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias é um acróstico. Qual o tema de Lamentações? É lamentações. Ele está lamentando a ruína, a desgraça, a miséria do testemunho do Senhor, do povo dele. Aquele é um acróstico importante, fala muito aos nossos dias atuais. Depois, o segundo acróstico, Salmo 119, sobre a palavra de Deus. Porque a única maneira de restaurar o testemunho arruinado é a palavra de Deus. Mas há um terceiro acróstico, é Provérbios 31, de 10 a 31. Também são 22 versículos, certo? Provérbios 31, de 10 a 31. Fala sobre a mulher virtuosa, que é figura na Bíblia da igreja gloriosa. Então, olha esses 3 acrósticos juntos: testemunho do Senhor em ruínas, a palavra de Deus aplicada, a igreja gloriosa. Esse é o caminho do Senhor. Então aqui está o salmista falando algo sobre a palavra de Deus. Escute o que ele fala nesse verso 83. Já me assemelho a um odre. Mesmo assunto de Lucas que nós acabamos de ler. Um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Esse versículo está explicando 2 coisas aqui que nos ajudam. A primeira é como o vinho novo conserva o odre novo, e o odre novo conserva o vinho novo. Então aquele suco de uva ainda a fermentar, colocado nesse saco de couro, a boca amarrada do saco, do odre, e ele é pendurado para defumar, para que ele seja mantido sobre aquele fogareiro, seja de que maneira for, em uma temperatura constante, aquela mesma distância, aquela mesma temperatura por um tempo adequado. Aí vão acontecer 2 coisas. O processo de fermentação vai se acentuar por causa da temperatura. Aquele vinho excelente, como diz aqui o último versículo do texto de Lucas 5, está sendo produzido, mas presta atenção. O que está acontecendo com o odre? O odre está sendo enfumaçado, defumado. O odre está ficando cada vez mais negro, mas o vinho que está ali dentro cada vez mais precioso. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Se nós acharmos que ele vai lustrar o nosso odre, de tal maneira que nós saímos brilhando como se fôssemos uma refulgência da glória de Deus, nós estamos muito enganados. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não desamparados, perplexos, mas não desanimados, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Não é tão clara a linguagem do Novo Testamento, mas aí está a figura. O salmista entendia. Possivelmente, ninguém pode ser dogmático aqui, mas há uma grande probabilidade do autor desse salmo ter sido Esdras. Você pode imaginar isso? Esdras, ele é o homem da palavra. Ele foi aquele usado de uma maneira particular pelo Senhor na restauração do testemunho do Senhor, quando retornaram do cativeiro da Babilônia. Ele é aquele que toma a lei diante do povo em Neemias 8, e vão se revezando, lendo a palavra da alva até o meio-dia, e a presença do Senhor se faz manifesta, e eles se derramam na presença do Senhor. O Senhor diz: não pranteis, não choreis, enviai porções aos que não têm nada. Que hora gloriosa! Ali estava Esdras, o homem da palavra. Provavelmente ele é o autor desse salmo. Pode imaginar o que o Senhor fez em Esdras para que ele fosse esse vaso nas suas mãos? Sim, ele colocou Esdras na fumaça, para que então esse vinho pudesse ser trabalhado de tal maneira que então Esdras pudesse ser usado como foi usado.
Você sabe que se não fosse essas, nenhum de nós estaria aqui, não sabe? Nós somos graças ao Senhor pela vida. Então, concluindo o texto para terminarmos. Verso 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Não é linda essa última frase também? Cada ano que passa, eu estou achando essa frase mais linda. Tem um motivo. O velho é excelente. Graças ao Senhor. Só na igreja isso pode ser uma realidade. No mundo, o velho não serve para nada. O velho é um problema de previdência social no mundo inteiro. Os países estão apavorados com os velhos, porque eles vivem cada vez mais, né? E os países têm cada vez menos dinheiro. É assim. Mas graças ao Senhor pelo seu trabalhar na nossa vida. Na obra do Senhor, o velho é excelente. Mas desde que esse velho realmente se comporte debaixo desse trabalho disciplinar. Senão, irmãos, o velho é feio demais, sabe por quê? Ele tem a aparência de um velho, a aparência de alguém que traria experiência, vida de Deus, conteúdo, muita realidade espiritual, mas você vai ter comunhão com um menino com cara de velho, triste. Provérbios diz que as cãs, o cabelo branco, adquiridas com sabedoria, são uma coroa de glória. Mas sabe o que Adab Tozer disse no século passado? Que as cãs, quando não são adquiridas com sabedoria, são um chapéu de louro. E realmente é assim. Então, o velho é excelente. Irmãos, em muitos tempos na história da igreja, em muitas instâncias, Deus interveio na história da igreja de forma soberana. Escute isso para nós terminarmos. Se Deus não interviesse, nenhum de nós estaria aqui. Cada avivamento é um sopro de Deus sobre uma igreja moribunda ou não. Claro que é. Senão não precisava reavivamento, né? Então, ali está o Senhor de novo, cumprindo o Salmo 80, aquela oração linda. Ó Deus dos exércitos, olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege que tua mão direita plantou. Vivifica-nos, Salmo 80, 14. E invocaremos o teu nome. E não nos apartaremos de ti. A expressão lá no original é: não mais viraremos as costas para ti. Que aquela era a condição do povo. Então os reavivamentos provam isso, que Deus intervém de modo soberano. Agora, esse não é o ponto aqui na nossa ênfase nessa noite. Nosso ponto é esse aqui. Aquilo que Deus iniciou numa intervenção soberana não terá continuidade se ele não encontrar os seus falsos. Então isso é muito seríssimo. Nós somos pais. Para alguns de nós aqui, como é meu caso, nós temos filhos casados. E essa segunda geração, eles têm sido fiéis ao Senhor. Eles receberam, viram realidade espiritual nas nossas vidas. Eles têm vivido realidade espiritual no casamento deles, na vida deles. Eles tiveram modelos para os olhos, não só palavras para os ouvidos. Nós temos sido uma geração forte, que tem sido capaz de representar o Senhor para a segunda geração. Como também falamos há alguns dias, olha os avivamentos, que você vai ver uma história gloriosa e outra triste juntas. Glorioso é o Senhor dar sua presença e renovar seu povo, abrir sua palavra de novo no meio das trevas, trazer a palavra de Deus à luz da revelação, conduzir seu povo ao arrependimento em níveis dramáticos muitas vezes, a ponto de irmãos estar pregando a assembleia, rolando no chão, dizendo: Senhor, tem misericórdia, como aconteceu no avivamento do século XVIII, várias vezes, não uma só. Graças ao Senhor pelos reavivamentos. Como precisamos deles nos nossos dias, em realidade espiritual, é óbvio, não em bagunça, em coisas que não são de Deus, em carnalidade, né? Mas em visitação bondosa, soberana do nosso Deus, abrindo os céus, mostrando Cristo,
Mas, ao mesmo tempo que vemos esse operar, o que nós vemos? Numa segunda geração? Tradição. Aquela poderosa revelação da primeira geração não passa para a segunda geração. A segunda geração recebe como tradição. Ela nasceu ali, viu os seus pais fazendo assim, orando assim, louvando assim, pregando o evangelho assim, recebe essa tradição e continua fazendo o que seus pais fizeram. O cálice já está sem vinho, mas o cálice permanece. Aí sabe o que mais acontece? Os do cálice de cá começam a brigar com os do cálice de cá. Nenhum dos dois tem vinho, mas os dois estão discutindo qual cálice está mais brilhante, mais polido. Mas os dois são cálices facinhos. O Senhor tem misericórdia de nós. Amém. Nós precisamos sim que Ele nos visite novamente. Uma visitação poderosa do Seu Espírito, que nos abra a Sua palavra de maneira profunda, rica, viva. Muito mais, como falamos, do que uma escola bíblica, mas uma palavra viva, que nos leve aos pés de Cristo, que nos leve à adoração, que nos leve à comunhão, que nos leve à mudança de vida, a arrependimento. Do contrário, é curso bíblico. Curso bíblico tem online, precisamos nem reunir. Nós precisamos de novo da palavra viva do Senhor nos nossos corações. E então, concluindo, amanhã, se o Senhor permitir, se você puder, leia já os 3 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. E amanhã vamos falar um pouco sobre as necessidades de Deus no tempo de Samuel. O que o Senhor encontrou naqueles 3, como registrado nos 3 primeiros capítulos de Samuel. Irmãos, são capítulos dramáticos. Há frases ali, naqueles versículos, que são preciosíssimas para nós nos tempos em que nós estamos vivendo. Muito claro se tornará para nós se o Senhor for misericordioso conosco, nos falar o coração. Muito claro se tornará para nós quais são as necessidades de Deus. E quais são, no segundo plano, as necessidades nossas de respondermos às necessidades, de nos fazermos um com as necessidades. Então, se o Senhor permitir, amanhã cedo começamos por aí. Está planejado termos um dia intenso juntos amanhã. Então vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça nos 3 níveis. Fortaleça nosso espírito. Nós precisamos de vivacidade espiritual. Como dizia nosso irmão Andrew Murray, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, não basta vivacidade naquele que a profere. Nós precisamos de uma assembleia viva que ouve e responde a palavra do Senhor. Então vamos orar ao Senhor para que haja um ambiente vivo entre nós, entre todos nós, que a palavra do Senhor possa ter um fluxo contínuo entre nós e que Ele nos ajude nessa carga, entendemos, tão imensa, que pela sua bondade Ele nos tem feito participantes nesse assunto das necessidades dEle. Que Ele ajuste, meus irmãos, e nos tire do foco, nos tire do centro. Deus não é para nós, é nós que somos para Ele. Cristo não é em primeiro plano para nós que somos para Ele. Todas as coisas são para Ele. O Senhor encontra lugar então para nesses dias falar de maneira renovada. Se o que formos compartilhar de alguma maneira seja que fatalmente são, graças ao Senhor, temos conhecido Sua palavra, não é? Se for velhos textos da Sua velha palavra, que o Espírito Santo torne esses textos na Sua nova e viva palavra aos nossos pés, e possa ganhar algo mais de nós, realmente. Vamos orar ao Senhor. Senhor, assim nós oramos juntos, e pela fidelidade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e por amor do Teu próprio nome, o Senhor volte seus olhos para nós nesse final de semana. Não permita que nós saiamos daqui juntos da maneira como que entramos ou que viemos. Dá-nos realmente ter toque vivo do Senhor, uma revelação mais clara das belezas do Teu Filho, uma revelação mais clara da Tua palavra, e assim, Senhor, resgata o nosso coração de onde nós estamos. Renova-nos para Ti, nós te pedimos. Faz-nos lembrar de onde caímos, para que possamos nos arrepender e voltar